Aleluia, aleluia,
A paz do Senhor Jesus, igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Os que assim puderem, os que puderem, vamos ficar de pé. Os que não puderem, podem permanecer sentados. Mas os que puderem, vamos permanecer de pé para a gente poder fazer uma oração. Louvado seja Deus. Hoje é uma noite de milagre, irmão. Vou ensinar uma coisa para você. Você sabe disso. Deus faz o milagre. É Deus que faz. Mas depende de nós. Pastor, mas onde está escrito isso na Bíblia? Lá naquele versículo fala assim: todo aquele que crê verá a glória de Deus. A glória é de Deus, mas é para todo aquele que crê. Quem precisa de um milagre nesta noite? Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer e te glorificar. Quero te adorar, Senhor, porque eu sei que a tua presença está neste lugar, Senhor. E nós aqui viemos, meu Deus, justamente porque nós estamos precisando, Deus, não de um momento, meu Deus, de refrigério. Não é, meu Deus, de companhia que nós estamos precisando. Nós viemos aqui, a este lugar, porque nós estamos precisando de um milagre, Deus. Nós estamos precisando, meu Deus, de uma bênção. Nós estamos precisando da tua mão poderosa, agindo, meu Deus, em nossas vidas e em nossos corações, Pai. E nós colocamos diante de ti, nesta hora, Senhor, a vida de cada um dos irmãos que subiram à tua casa. Nós te pedimos para que o Senhor possa nesta noite perdoar os nossos pecados, Senhor, lavar e nos purificar com o sangue de Jesus Cristo, que é o Cordeiro que tira o pecado deste mundo, meu Deus. E nós também queremos, meu Pai, nesta noite, ó Deus, pedir para que o Senhor possa estar atento a cada oração, a cada lágrima, Senhor, a cada pensamento, a cada preocupação que estiver, meu Deus, dentro da tua casa, Senhor. Que a tua providência venha em socorro, meu Deus. Que a tua resposta venha, meu Deus, de encontro com a vida daquele que precisa, Pai. E que nada, meu Deus, absolutamente nada possa impedir o teu agir aqui nesta noite, Senhor. Que os nossos pensamentos não venham fugir agora, que a nossa preocupação não seja um obstáculo, muito menos a nossa incredulidade, meu Deus, não venha nos atrapalhar, porque, meu Deus, há um só Deus no céu e um só Deus na terra, e nós cremos que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós precisamos, Senhor. Então, meu Deus, veja, Senhor, as nossas causas, veja os nossos motivos, veja as nossas lutas, veja, meu Deus, as nossas situações, Pai. E o Senhor bem sabe que tudo aquilo que a gente podia fazer, a gente fez. A gente já lutou, a gente já tentou, a gente já, meu Deus, fez tudo que sabia, mas nós não conseguimos o bom êxito. Por isso que aqui estamos precisando de ti nesta noite. Venha ao nosso socorro. Que a tua palavra, Senhor, possa nos encontrar aqui nesta noite, meu Pai. Que o teu poder possa nos achar aqui nesta noite, meu Deus. E onde houver, meu Deus, uma aflição, onde houver uma enfermidade, onde houver, meu Deus, alguma situação, meu Pai, que o poder do teu Espírito Santo, meu Deus, venha desfazendo todas as obras das trevas, que todo o poder de Satanás venha cair por terra, Senhor,
para que o nome de Jesus Cristo seja aqui nesta noite glorificado, Senhor. Pois assim, ó Deus, nós oramos e nós cremos em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus, crendo no milagre, crendo no milagre? Enquanto você aplaude, você podia dizer: eu creio no milagre, meu Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Eu creio em milagre, Senhor. Que maravilha, meu Pai. Pegue sua Bíblia, louvado seja Deus. Vamos abri-la no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Segundo livro de Crônicas, lá no começo da Bíblia, no capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler alguns versículos aqui apenas, e depois nós vamos estar lendo mais. Capítulo 20 de 2 Crônicas, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Amém? Então vamos nos assentar. Toma aí o seu lugar. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, ou então aqui pelo telão, porque essa é uma história que traz assim muitos ensinamentos. Ela revela para nós muitas coisas que nós atribuímos muitas vezes como coisas normais, mas que nós precisamos saber que são coisas espirituais. Então eu quero chamar a sua atenção, porque aí no capítulo 20, no versículo 1, quando começa o texto, começa dizendo assim: depois disto. Então, não dá para a gente ir para frente, sem saber o que significa o que está escrito aí, depois disto. Quer dizer, o que vai acontecer aqui para frente é consequência, é resultado do que tinha acontecido antes. Por isso a expressão, depois disto. E o que tinha acontecido antes? Bom, se você depois em casa puder acompanhar, começa lá no capítulo 17, quando vai falar a respeito de Josafá. Josafá foi um rei de Judá, e foi um rei diferenciado, por tudo aquilo que ele conseguiu realizar, que ele conseguiu fazer. Foi um grande homem de Deus, Josafá. A Bíblia fala que ele era filho de um outro rei chamado Asa, e ele era da descendência de Davi. E quando Josafá então assume o reinado em Judá, ele não tinha experiência para reinar. Ele era filho de um rei, mas ele não tinha praticado isso durante os seus dias de juventude. Então, o que ele fez? Ele falou assim: bom, meu pai, ele foi bem sucedido, e eu também conheço a história de um dos maiores reis que já existiu em Israel, que foi Davi. Então, eu vou fazer a mesma coisa, porque Davi agradou a Deus, meu pai também agradou a Deus,
então eu vou fazer a mesma coisa que eles fizeram. Sabe, isso nos ensina que nós precisamos ter exemplos na fé. Nós precisamos ter pessoas que tenham, por exemplo, um testemunho de vida com relação a Deus. Não é uma questão, por exemplo, de tradição. A tradição, você vai ver que Jesus, ele quebrou as tradições. Então nós não devemos, não somos obrigados a conservar tradição. Nós também não devemos conservar e também não somos obrigados a manter religião. Mas nos chama a atenção o fato de nós olharmos para a Bíblia e a gente verificar que tanto os homens como as mulheres que foram bem-sucedidos e que estão registrados aqui, e mesmo na nossa história, aqueles que a gente, não precisa ir muito longe, você pode fazer uma pesquisa e você vai ver que os homens e mulheres que foram bem-sucedidos na vida, eles foram inspirados pela fé. Pela fé, Abraão conquistou a salvação, mesmo antes do Salvador haver nascido. Pela fé a gente vai ver que homens e mulheres conquistaram o coração de Deus. Então a Bíblia fala que Josafá, ele não pensou muito, ele falou, bom, eu vou ter como exemplo aqueles que viveram pela fé. E ele era rei de Judá. Por quê? Porque Judá fazia parte das tribos de Israel. Mas na época de Josafá, veja bem isso, aquilo que se chamava Israel foi dividido. Então ficaram umas tribos com o nome de Israel, e ficou Judá e parte da tribo de Benjamim com o nome de Judá. Por que aconteceu essa divisão? Olha, coisa de família, era tudo Israel. Na época de Davi, ele reinou sobre todo Israel. Mas agora, na época de Josafá, você vai ver Israel dividida. Você vai ver algumas casas, às vezes, divididas, famílias divididas, né? E por que isso aconteceu? Porque Israel estava sendo ali, tinha como rei sobre aquelas tribos um homem chamado Acabe. E Acabe era exatamente o contrário de Asa, que era pai de Josafá. E era exatamente o contrário de Josafá. Então Acabe era o rei a não ser seguido, a não ser inspirado. Então você veja como na nossa vida nós temos pessoas que nós devemos olhar e observar, e nós temos pessoas que nós devemos desconsiderar. Então veja que Josafá, ele fazia parte ali dessa tribo de Judá, desse reino de Judá, justamente porque essa divisão aconteceu pelo fato desse rei levar uma multidão. Veja, era muito maior os que estavam com Acabe dos que os que estavam no caso de Josafá. Então você veja que nós não devemos olhar assim pela quantidade, pela multidão. Eram muito mais, eram praticamente 11 tribos que estavam com Acabe, e uma tribo e mais parte de outra que estavam com Josafá. E eles então estavam separados. Por quê? Porque Acabe era desobediente a Deus. Acabe não se preocupava em fazer as coisas que agradavam a Deus. Acabe fazia o que dava na cabeça dele. Acabe, ele reagia segundo os estímulos do coração dele, da vontade dele. Acabe era mais ou menos igual lá como Esaú, que queria viver a vida por causa da vida. Então a Bíblia fala que houve essa cisão, essa separação. Então diz o texto sagrado, se você quiser olhar comigo lá em 2 Crônicas capítulo 17, você vai ver que, quero mostrar para você,
que a obediência, no capítulo 17, no versículo de número 10, a obediência de Acabe fez com que acontecesse uma coisa que a gente pensa que é natural, mas não é nada natural. É por causa da vontade de Deus que essas coisas acontecem ou não na nossa vida. Fala lá assim no versículo 10, veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Olhe para mim, eu vou te explicar isso. Deus então abençoava Josafá, e Deus fazia com que Josafá fosse bem sucedido em tudo aquilo que ele realizava. E Deus então colocava no coração das nações vizinhas o medo, o terror, o medo de se levantar contra Josafá. Por quê? Porque eles viam Deus na vida de Josafá. Eles viam a presença, eles percebiam que tudo aquilo que Josafá fazia, Deus era com ele. Então, olha só, veja, Josafá era bem sucedido, não porque ele tinha nascido com uma estrela na testa ou com uma coroa na cabeça. Josafá era bem sucedido, não porque ele tinha estudado, não porque ele tinha ou não tinha dinheiro, ele era bem sucedido e as coisas davam tudo certo para ele, porque Deus era com ele. Amém, irmão? Então, às vezes você está vivendo essa fase na sua vida, está dando tudo certo, você precisa colocar isso na sua cabeça, para que as coisas possam continuar dando certo. Você precisa se alegrar com a sua vitória, mas você precisa dar glória a Deus por ela. Amém. Porque a alegria deve ser nossa, mas a glória nós não podemos tirar de Deus. Amém. É Deus que faz isso na nossa vida. Então, Josafá era um homem temido, era um homem respeitado. As nações respeitavam ele. E ele não era, por exemplo, esse capítulo 17 vai falar para você aí, que ele tinha um exército não muito grande para aquela época. Ele tinha um exército de um pouco mais de 1 milhão de soldados. Era 1.160.000 soldados. Não era coisa assim tão extraordinária, mas era significativa. Mas não por causa disso. Eles tinham respeito por causa da presença de Deus. Deus guardava, Deus protegia. Quem está precisando da proteção de Deus aí? Deus protege. Mas acontece que o assédio de Acabe era muito grande por Josafá. Acabe vivia convidando Josafá, Acabe vivia se oferecendo para Josafá, mas Josafá sabia que Acabe não tinha essa mesma proteção de Deus. Acabe não era um homem que obedecia. Então Josafá andava por um caminho e Acabe andava por outro caminho. Até que chegou um dia que Acabe, ele conseguiu quebrar as resistências de Josafá. E você vai ver lá nos textos anteriores que Josafá, ele se aparenta de Acabe. Você precisa ser mais incisivo nas suas convicções, porque você precisa saber disso, que o inimigo ele vai tentar todos os dias e o dia todo tentar minar as suas forças, tentar fazer cair as suas convicções e tentar fazer com que a sua vida seja infiltrada pelo caminho mau. Então, o Salmo 1, por exemplo, ele fala assim: bem-aventurado é o homem que tem juízo e que anda e persevera em andar no caminho do Senhor. Então veja que não é só andar, precisa andar, precisa perseverar, precisa orar. Por quê? Porque vem tentações.
Vem situações, vem momentos em que você fala assim: puxa, eu vou ter que ceder porque eu vou precisar. Escute o que eu vou te falar, olhe para mim, você não precisa de ninguém. Se há alguém que você precisa, se chama Jesus Cristo, Senhor e Salvador. É dele que você precisa. Então a Bíblia fala que Acabe cedeu às tentações. Se você estiver sendo tentado, se esconda nas orações. Se você estiver sendo persuadido, levante um clamor, peça ajuda, clame, ore, jejue, mas não se entregue a todo tipo de invasão do mal. Por quê? Porque a Bíblia fala que então Acabe ele conseguiu, e Josafá então, talvez com aquele pensamento: já está ficando até chato eu falar não, puxa vida, eu estou ficando já até envergonhado, quer saber de uma coisa, eu vou dar uma chance para ele. Então Josafá deu uma chance para Acabe, e ele então, diz a Bíblia, ele voltou um laço de uma amizade assim profunda. E por que fala que ele se aparentou? Porque quando ele se aproximou de Acabe, Acabe disse assim para ele, falou: olha, eu estou com um problema aí. Veja, Josafá não tinha problema, porque andava no caminho do Senhor. Agora Acabe não. Acabe, quando Josafá chega lá, ele já dá de cara com um problema, e grande. Ele fala assim: olha, tem umas nações inimigas aí, vizinhas, que estão querendo guerrear comigo, você não vai comigo na guerra? Acabe tinha guerra, Josafá não tinha guerra. Não é que ele não tinha, quero que você entenda isso. Ele até tinha, mas Deus estava na frente de todas elas. Deus colocava o medo, as pessoas até queriam fazer, mas Deus colocava o medo. Já com Acabe não. Umas tribos lá resolveram se levantar, ele não tinha Deus, não estava protegido por Deus. Por quê? Porque não andava no caminho de Deus. Então as tribos se levantaram. Então Acabe fala assim: ô Josafá, você não vai comigo? E aí Josafá responde assim para ele: serei um com você, o meu exército será um com o seu exército, a minha vida será uma com a sua vida. E aí a Bíblia fala que ele vai para a guerra, quase morre nessa guerra, e Acabe acaba morrendo lá por uma seta que foi enviada a esmo, uma seta perdida. Hoje talvez nós poderíamos falar, uma bala perdida acertou Acabe, e Acabe morre no combate. Josafá volta para casa. Ele volta para casa, e a Bíblia fala que então se encontra com ele no capítulo 19. Olha lá no capítulo 19, no versículo de número 1 e 2, fala assim: Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz. Acabe morreu, mas Josafá voltou em paz. Voltou para sua casa em Jerusalém. Presta atenção no versículo 2, o vidente Jeú, filho de Hanã, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Está certo em você fazer isso? Está certo em você se associar com aqueles que desobedecem a Deus? Está certo você se tornar parente daquele que está desagradando o coração do Senhor? Está certo isso, Josafá? O profeta fala para ele, e aí fala assim, por isso, diga assim comigo, fala assim, por isso, tem isso, por isso caiu sobre ti a ira da parte do. Então, vem lá o capítulo 20 que nós lemos, né?
Depois disto, então, depois que tudo isso aconteceu, então aí a Bíblia fala no capítulo 20, lá no versículo de número 1 e 2, que aí se juntaram lá dois povos para pelejar contra Josafá. Nunca tinha acontecido isso. Por quê? Porque Deus guardava ele obedecia a Deus. E agora, por que aconteceu? A Bíblia está falando, aconteceu porque Josafá, vou te ensinar um termo bíblico. Josafá cedeu às tentações do inimigo, e ele então permitiu que se abrisse uma brecha espiritual na vida dele. Brecha espiritual. Se você é com Deus, Deus é com você. Agora, se você abre brechas, aí o inimigo ele se apossa desse caminho, e ele então pode entrar na sua vida. Veja que está dizendo isso aqui, olha, então o vidente fala para ele, olha, agora por que você foi fazer isso? Porque agora você vai experimentar o que você nunca tinha experimentado. E aí então, esses dois povos, do versículo 1, os meunitas e também os amonitas, resolvem lutar contra Josafá, e vieram os seus assessores e avisaram para ele no versículo 2, fala assim, ó, não é pouca gente não, é uma grande multidão, ó, não é um problema que está vindo aí não, é uma luta, é uma tempestade. Aí você fala assim, puxa, por que me sobreveio essa luta? Por que me sobreveio a luta, a tempestade, o dia mau, acontece depois disto. Fala assim, depois disto. Então, você precisa ficar atento antes disto. E não ficar depois desesperado por causa disto. Você tem que vigiar o antes disto. Não fazer aliança com o perverso, não andar no caminho do desobediente, não se aparentar com aquele, por exemplo, que não conhece o Senhor e não tem um coração voltado para o Senhor. Então a Bíblia fala que vieram para ele, para Josafá, e disseram o que ele nunca tinha ouvido. Disseram, ó, uma grande multidão vem contra ti. Rapaz, uma tempestade, um problema enorme vem contra ti. Aí o versículo 3, olha o que vai falar de Josafá. Então Josafá teve, pela primeira vez na vida dele, ele teve medo daquela situação. Pela primeira vez ele vai sentir o problema, ele vai sentir a falta da proteção de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, ah, não tem nada demais. Ah, o que tem a ver? Puxa, mas também não é possível. Pois é. Essas coisas que a gente acha que não tem nada a ver, essas coisas que a gente acha que também é demais, pode fazer isso com a nossa vida. Pode pegar a sua vida, lembra a sua vida quando era certinha? Certinha, tudo ajustadinho. Mas depois disto, veio esse problema aí. Depois disso, eu não sei por que veio esse problema. Esse problema veio porque depois disto. Tem um disto no meio da sua vida aí, que abriu essa brecha. Porque a Bíblia fala que isso não é de Deus. A Bíblia fala que todo bem procede de Deus, mas todo mal procede das trevas. Então não adianta você no meio do problema querer lutar com Deus. Tem gente que no meio do problema vai querer lutar com Deus. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, por que o Senhor está, o Senhor não está vendo? O Senhor está cego? Não existe Deus. É pior, porque isso não vem de Deus. Isso vem do mal. Se você quiser lutar,
Se você não quiser morrer, você vai ter que lutar. Mas você não pode lutar contra Deus. Você tem que lutar contra o mal. Muito pelo contrário, você tem que observar o que Josafá fez aqui. Josafá, errado, já tinha errado. Não adianta agora você querer justificar. Não adianta agora você querer fazer que nem Adão. A mulher que o Senhor me deu, o marido que o Senhor me arrumou, essa situação. Não adianta você querer justificar. O que você precisa fazer para resolver esse problema é você, por exemplo, fazer como fez Josafá. Então o versículo 2 fala assim, que ele teve medo, mas ele não brigou com Deus. Ele teve medo, mas ele não questionou, ele não murmurou, ele não blasfemou. Muito pelo contrário. Quando ele teve medo, diz aí a palavra, ele se pôs a buscar o Senhor. E ele apregoou, diz o texto aí, um jejum em todo Judá. Tem coisa que você resolve na oração. Tem coisa que você precisa um pouco mais, então você ora e consagra. Mas tem coisa que precisa um pouco mais. Jesus disse que tem certas castas de demônio que você só vence com jejum e oração. Tem coisa que você empurra com o dedinho. E tem coisa que você precisa pegar, você precisa abraçar, porque senão não vai. Assim é no mundo espiritual, tem coisa que você resolve rapidinho, mas tem coisa que você precisa se debruçar. Nunca fez um jejum, filho? Nunca consagrou a tua vida? Nunca consagrou você? Nunca ficou um dia sem falar uma palavra torpe? Nunca passou um dia sem blasfemar? Isso é consagrar. Não, hoje eu não vou blasfemar, hoje eu não vou murmurar, hoje eu não vou falar um palavrão, hoje eu não vou gritar. Consagra. Não adianta você falar, está difícil. Não, isso aí não vai resolver. Puxa, eu estou com medo, medo também não vai resolver. O que vai resolver é você buscar aquele que resolve. É você buscar o Senhor. Amém? Quem pode aplaudir Jesus por isto? Versículo 4 fala assim, que Josafá não fez isso sozinho, o problema era grande. Então ele fala assim, o versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então, você tem que entender quando é coisa que você vai conseguir resolver e quando é coisa que você precisa da sua família em oração para resolver. E tem coisa que você precisa mais do que a sua família. Você precisa da sua igreja para resolver. Por isso que você precisa ter família, para você não ficar sozinho. E por isso que você precisa ter uma igreja, para você ter a família da fé, a família de Deus. Amém, irmão? Então ele fala aí que ele falou, eu não vou sozinho nessa, não adianta, eu vou chamar todo mundo. Pergunta para quem está, posso chamar você? Quando eu precisar, eu posso chamar você? Aleluia. Versículo 5 fala assim, pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. Então presta atenção. Josafá está lá com problema. Josafá está lá com medo. E aí ele não vai bater na casa da vizinha. Ele não vai ficar contando para os amigos de trabalho. Ele não vai ficar buscando uma solução nas autoridades, nos políticos. A Bíblia fala que ele vai se colocar ele também não vai se ajoelhar mendigando nas esquinas, pedindo por socorro. Ele não vai abrir a agenda da internet para fazer uma vaquinha para ajudar ele. A Bíblia fala que ele vai a um lugar especial. Ele vai para a casa do Senhor. Casa do Senhor é um lugar especial, irmão.
Casa do Senhor é lugar para quem está precisando de um socorro. Casa do Senhor é para quem está precisando de um milagre. Casa do Senhor é quem está precisando vencer uma guerra, vencer o inimigo. A casa do Senhor. Vou te ensinar. A casa do Senhor é onde se reúne a igreja. Nós somos a igreja. E isso aqui é a casa do... As duas coisas são importantes. Você não pode desprezar nem a igreja. Você viu aqui? Ele convocou a igreja, ele convocou todo Judá. E você também não pode desprezar a casa do Senhor, porque foi para lá que ele foi quando ele precisou. Para onde você tem ido quando você precisa? Qual é o colo que você tem buscado? Qual é o ombro que você tem buscado? O melhor lugar para você ter vitória é a casa do Senhor. Aleluia! Então esse deve ser... Para onde você vai hoje? Eu não tenho o que fazer, eu vou para a casa do Senhor. Não. Eu quero me espairecer um pouco, eu vou para a casa do Senhor. Não, nós não somos religiosos não, irmão. Nós não temos tradição não, a gente não vem para a casa do Senhor porque tem que bater cartão, passar a carteirinha, não. A gente vem para a casa do Senhor porque nós estamos precisando do Senhor. Quantos estão precisando do Senhor aqui nesta noite? Aleluia. É por isso que a gente vem à casa do Senhor. Aí ele vai para a casa do Senhor, e o versículo 6 fala assim, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, e na tua mão está o poder, e não há quem te possa resistir. Olha a fé desse homem. Olha a fé desse homem. É uma fé que deve ser inspirada. Ele conhecia a fé que ele tinha. Ele sabia quem era o Senhor. Você precisa saber disso. Porque diante das suas experiências, tem gente que fala assim: poxa, eu estou sem saída. É porque você não conhece o Senhor, por isso que você fica às vezes sem saída. Se você conhecesse o Senhor, você saberia que Ele te abriria uma porta para você ter saída. Eu não sei o que fazer. Você não sabe o que fazer quando você não se lembra de quem é o Senhor. A nossa fé, ela não pode ser assim, uma fé. Não. Nós precisamos saber quem é Deus. O nosso Deus é Deus. Ele tinha essa convicção. Ele falou assim: eu não vou falar com o senhor porque ninguém quer falar comigo. Não, eu estou aqui na tua casa. Eu não fui bater em outro lugar. Eu vim aqui na tua casa e eu estou aqui falando com o Senhor, porque eu sei, ninguém está me falando, ninguém está me dizendo. Eu sei que o Senhor é Deus nos céus. E não há nenhuma nação, não há nenhum exército, não há nenhum homem, não há nenhuma enfermidade, nenhuma praga nessa terra que possa resisti-lo. Olha que fé, pessoal. Olha que fé. Fé convicta. Se Ele me ajudar, eu vou vencer. Só que se Ele também não me ajudar, eu vou perder. Ele não tinha aquela coisa assim: eu vou tentar. Não, ele não tinha essa coisa de tentar. Talvez você tenha esse negócio: eu vou tentar. Por isso que você quebra a cara. Às vezes você acerta. E às vezes, pastor, eu sou crente, mas às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Por quê? Porque você tenta. Se você conhece a Deus, você precisa colocar Deus na frente. Porque se você colocar Deus na frente, você nunca erra. Se você colocou Deus na frente, às vezes pode não acontecer como você quer, mas vai acontecer do jeito que Deus quer, porque é o melhor para a tua vida. Nem sempre o que nós queremos é o melhor, está escrito na palavra: há caminhos que para os homens parecem ser bons, mas para Deus são maus. Então nem sempre vai dar, mas se nós colocarmos Deus na frente,
sempre vai dar tudo certo. Amém? Então diz aí o texto da palavra. Olha o que ele fala aí. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele está dizendo aí, por um acaso, o que eu estou aqui pedindo para o Senhor já não fez isso antes, Deus? Esse povo não estava aqui, e quando o nosso povo chegou, o Senhor tirou eles, e nós entramos para possuir a terra. Por um acaso o Senhor não conhece o meu adversário? Por um acaso o que você precisa é novidade, Deus tem que fazer um cursinho para poder te resolver? Deus vai ter que fazer uma especialização para poder resolver o seu problema? Deus vai ter que se capacitar, Deus vai ter que entrar na internet para poder buscar alguma referência, para poder... Por um acaso Deus não é Deus? Deus é Deus. E Ele está dizendo isso, e é isso que faz diferença na oração. Ai, Senhor, se o Senhor puder, me ajuda. Aí não dá. Jesus disse, não dá. Aquele homem disse isso. Olha meu filho doente, se tu podes, cura ele. Aí Jesus falou assim, não dá, assim não dá. Só aquele que crê, Jesus diz, vê a glória de... Aí o homem disse assim, então eu creio. Falou, então teu filho está curado. Quantos creem em Deus aqui? Quantos creem? Mas tem que crer, irmão. Tem que crer nele. Então Josafá está dizendo, por um acaso estou falando aqui alguma novidade? Por um acaso o senhor não tem experiência nisso? Claro que tem. Aí ele fala assim no versículo 8, habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste por fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e tu nos libertarás. Então ele está dizendo aqui assim, Senhor, por um acaso o Senhor não tirou já esses inimigos, os nossos pais não entraram aqui, não tomaram posse da terra, e não colocaram nesta terra uma casa, um santuário com o teu nome? Você precisa ter esse lugar. Você precisa fazer da sua igreja esse lugar. Um santuário com o nome dele, Jesus. Veja que ele fala, lá no versículo 7, no finalzinho do versículo 7, ele fala assim, que Deus tinha dado aquela posteridade a Abraão, que era amigo de Deus. A turma que Josafá andava, ele era filho de Asa, ele era da descendência de Davi, e ele era conhecido, muito conhecido, de Abraão. A amizade dele, como é que estão as suas amizades? Como é que estão as suas amizades? Fala para mim. As suas amizades te coloca de pé diante de Deus, ou as tuas amizades te afastam da presença de Deus? A amizade dele, aí ele fala assim, olha, eles entraram aqui, e eles levantaram aqui um santuário, levantaram aqui uma casa, e colocaram o seu nome. A igreja, quando ela se reúne na casa de Deus, ela se reúne por quê? Porque este lugar é um lugar diferente. Esse lugar, às vezes a gente costuma dizer assim, na força da expressão, a igreja é um hospital. Mas não dá para comparar este lugar com a palavra hospital. Hospital é pouco. A igreja é um lugar de refúgio. Não dá para comparar este lugar, a casa de Deus, somente como um lugar de refúgio. É muito mais do que isso.
E Josafá sabia disso. Josafá, ele disse assim: por um acaso nós não temos um lugar em que nós podemos dizer que é a tua casa, casa de Deus. Nós não levantamos um lugar para que quando nós tivéssemos um problema, nós viéssemos nele, para que quando os nossos inimigos se levantassem, nós então viéssemos te buscar, e quando a angústia chegasse ao nosso coração, nós viríamos e o Senhor nos ouviria e o Senhor nos livraria. Então, Josafá parece que tem uma certeza aqui, ele tem uma certeza que é impressionante. Ele fala assim: olha, diante desse problema, eu vou até a casa dele, eu vou até a casa de Deus, eu vou falar com ele, e ele vai me ouvir, ele vai me ouvir, e ele vai me livrar. Essa deve ser a sua fé. Quando você colocar o seu pé dentro da igreja, tem essa fé: Deus vai me ouvir. Fala comigo: Deus vai me ouvir, e ele vai me livrar. Você pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Olha o versículo 12, ele fala assim: ah, nosso Deus, por um acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? A certeza dele, ó: poxa, eu vou buscar Deus porque eu estou precisando de uma cura. Será que Deus vai ficar contra mim e do lado da enfermidade? Será que Deus vai fazer parceria com algum tipo de enfermidade? Será que eu corro o risco de chegar lá e falar assim: Deus, me cura disso? E ele falar assim: ah, mas isso aí é meu amigo, é minha amiga. Puxa, eu estou com um problema aqui. Será que eu corro o risco de pedir para Deus me ajudar a resolver esse problema? E Deus falar assim que Ele não pode fazer isso? Será que eu corro algum risco? Então, Josafá não tinha essa linha de pensamento. Ah, será que eu vou pedir para Deus me ajudar, porque eu estou aqui nessa luta, mas eu sei que eu não mereço? Será que, eu acho que se eu pedir para Deus, eu acho que Deus não vai responder, porque eu sou uma pessoa que não merece. Será que Josafá era um homem perfeito? Fora de Jesus Cristo, será que existiu alguém nesta terra perfeito? A Bíblia faz questão de mostrar que não. E por que nós às vezes se achamos tão perfeitos, a ponto de achar que as nossas imperfeições pode impedir Deus de nos ouvir e de nos ajudar? Irmão, o nosso Deus é bom. O nosso Deus é misericordioso. E Ele nos atende quando nós usamos de sinceridade, arrependimento e verdade. Se você quiser ser ajudado por Ele, para continuar no caminho mau, você não conte com Ele. Imagina você, por exemplo, o ladrão, olhando para casa, fazendo ali aquela inspeção: vou entrar pela janela, vou entrar pelo telhado. Aí ele fala assim: oh Deus, me ajuda. Vai dar certo essa parceria não, né? Claro que não. Mas se o ladrão chegar assim e falar: oh Deus, eu tinha planejado de entrar nessa casa aí, mas eu estou tão arrependido, Deus, não vou entrar não. O Senhor me perdoa. Será que Deus perdoa ou não? Será que Deus sara ele ou não? Será que Deus cura ele ou não? E se Deus cura ele, você sabe disso, ele estava lá crucificado entre dois ladrões. Um estava fazendo plano para continuar sendo ladrão, dizendo para ele: me tira daqui, porque ele queria continuar sendo ladrão. O outro falou assim: puxa,
Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele hoje. Jesus disse para ele agora. Só se for para já. Hein, irmão, não deixa isso impedir você. Se arrependa. Se arrependa do antes disto. Lembra? Para que Deus possa curar o que está acontecendo depois disto. Quem entendeu, diga amém. Para a gente poder concretizar aqui e finalizar. Então fala a Bíblia que ele diz assim, por um acaso, versículo 12, não executarás tu o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Então, vou tentar mais um pouco. Tenta não. Mas eu tenho um certo conhecimento. Não arrisca não. Não fica sofrendo não. Porque enquanto você vai tentando, enquanto você vai procurando um amigo, enquanto você vai arriscando, você vai sofrendo. É muito melhor você vir para a casa de Deus, onde está o nome dEle, e disse assim: Senhor, eu escolhi esse lugar como tua casa, Senhor. Olha para mim, porque o Senhor disse que quando nós tivéssemos algum problema, alguma dor, algum adversário, nós deveríamos aqui nos apresentar, que o Senhor nos ouviria, e o Senhor nos livraria. Olha que bênção. Então Acabe, ou melhor, Josafá não quis tentar, ele não quis arriscar, ele procurou Deus. E ele não ficou fazendo isso, mereço, não mereço, tenho, não tenho, não. Ele não olhou para ele olhou para Deus. Ele disse aí, olha, ele não olhou para o exército dele, ele disse assim, os nossos olhos estão postos em, onde estão os teus olhos? Pastor, os meus olhos estão aqui, porque eu estou esperando um zap aqui de um amigo, para poder me ajudar. Os meus olhos estão, pastor, porque eu estou esperando lá aquele processo faz 10 anos, aquele processo, os meus olhos, porque a hora que sair aquele processo lá, eu vou ganhar aquela causa lá, Deus vai me abençoar, vou ganhar aquela causa lá, e eu vou ficar bem. Seus olhos estão lá no processo. Não, sabe, olha, eu estou esperando aí, eu falei com meu pai, eu falei com a minha mãe. Você sabe, pai e mãe é pai e mãe, né? Pai e mãe, pai e mãe. Então seus olhos estão no papai, está na mamãe. Não, os meus olhos, eles estão no seguinte, você sabe que agora, com essa PEC que foi aí, né, com esse artigo aí, com a eleição lá da Argentina, agora as coisas vão mudar, você vai ver que as coisas vão acontecer. Então, fica com os seus olhos na política, se informa bem dela, e fica aí esperando aí. Enquanto alguns colocam os teus olhos no Senhor. Os meus olhos estão em Ti, Senhor. Os meus pés estão na Tua casa, Senhor. O meu coração está no Teu altar, Senhor. O que será que Deus vai fazer diante disso? Será que Deus vai virar as costas? Será que Deus vai encolher a mão? Será que Deus vai tampar o ouvido? O que será que Deus vai fazer diante disso? Versículo 14, a chave aqui, presta atenção nele, versículo 14. Então, ó que palavra desejada, aquela lá era ruim, né?
depois disto veio o mal. Mas agora essa palavra, ó, então, traz esperança, né? Então, parece que vai abrir uma porta. Então, parece que vai chegar uma resposta. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Aleluia. E diz aí a palavra de Deus: o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvido, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Fica de pé, meu irmão, fica de pé. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Ela foi lá para o rei, mas ela vai ser para você. Aleluia. Deus disse assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia! 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 Como que Deus vai virar as costas para quem está com os pés na casa dele, com o coração no altar e com os olhos nele? Olha a resposta de Deus. Não tenha medo. Esse seu problema, olha isso. Deus não disse assim: vou te ajudar. Não, Deus não falou. Deus falou: esse teu problema não é mais seu, mas agora é. Deus chamou para ele. Deus vai resolver o seu problema. Diga assim: e se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, vamos aplaudir o Senhor e vamos glorificar Deus. Aleluia! Aleluia. Quem veio nesta noite precisando de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso vencer essa causa, eu preciso vencer essa guerra, essa enfermidade. Aleluia. Há um lugar para você aqui no altar. Venha para cá, se apresente, coloque teus pés aqui, coloque teu coração no altar e volta os teus olhos para Ele. Aleluia. E jamais Ele deixará você sozinho. Vamos orar, vamos falar com Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu sei, ó Deus, que repousa sobre nossas vidas, Deus, uma responsabilidade de não falhar, de não errar, de não mostrar fraqueza, de não chorar, porque a gente é do Senhor, a gente é da igreja, a gente não pode mostrar fraqueza, Deus. E às vezes isso nos custa tanto, meu Deus, nos custa uma caminhada maior. Josafá, meu Deus, ele não escondeu quando ele teve medo, mesmo ele sendo rei. Ele não ficou pensando o que todo mundo ia pensar.
ele não ficou, meu Deus, fazendo conta do que iam falar, mas ele viveu a realidade da fé dele. E ele então buscou o Senhor, Deus, colocando diante do Senhor as limitações dele. Meu Deus, nós precisamos abrir o nosso coração, Deus. Nós não podemos fazer de conta que o Senhor não sabe das nossas limitações. Nós não podemos, meu Deus, fazer de conta das coisas que estão acontecendo na nossa vida, Deus. E é por isso que nós estamos aqui nesta hora, meu Deus, diante do teu altar. A tua igreja está aqui, Senhor, diante do teu altar, reconhecendo, meu Deus, que não tem homem nesse mundo para fazer o que a gente precisa. Não tem dinheiro nesse mundo que pode comprar o que a gente precisa. Nós estamos aqui reconhecendo que há um Deus no céu. E só esse Deus é que pode responder, meu Deus, ao nosso socorro. Só o Senhor é que pode, meu Deus. Nós estamos aqui com os nossos pés. Nós estamos aqui, meu Deus, com o nosso coração no teu altar, Pai. E nós queremos, meu Deus, colocar diante de Ti o nosso desespero, o nosso medo, nossa fraqueza. E queremos invocar o Teu nome. Porque o Senhor disse que sobre esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão. O Senhor disse isso para nós, Deus. E essa luta, meu Deus, parece um inferno, meu Deus. Essa enfermidade parece um inferno, Deus. Esse problema, Deus, está acabando, está destruindo com a vida desta pessoa, meu Pai. Então nós te pedimos, Senhor, estenda as tuas mãos e perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa, Deus, as nossas fraquezas, meu Pai, e venha em nosso socorro, Deus. Venha nos livrar, meu Deus, das mãos desse adversário. Venha nos livrar, Senhor, dessa pressão que o inimigo está colocando sobre as nossas vidas. Quantas coisas, meu Deus, que acontece, Pai, e que, ó Deus, provoca o desespero. Quantas coisas que acontecem, meu Deus, que faz com que a gente possa sentir a nossa limitação e a nossa fraqueza. A gente vive no mesmo mundo que Josafá vivia, Deus. E às vezes se levantam estas coisas contra as nossas vidas, Pai. Nós também precisamos de Ti, Senhor. Nós também precisamos do Teu socorro. Por isso nós estamos colocando os nossos pés aqui no Teu altar, Senhor. Por isso nós estamos colocando o nosso coração aqui no Teu altar, Deus. E colocando os nossos olhos em Ti, Senhor. Estenda a Tua mão, Deus. Traz o refrigério. Estenda a Tua mão, Senhor. Liberta esta pessoa do sofrimento. Estenda a Tua mão, Senhor, e dá cabo, meu Deus, a essa dor, a esse desconforto, a essa luta interminável, Senhor.
Estenda a tua mão, Senhor, e favorece aquele que clama por ti, Senhor. Aquele que, ó Deus, busca o Senhor com toda a fé do coração, meu Pai. Ajuda nesta hora, meu Deus, a encontrar a saída. Ajuda, meu Deus, nesta hora, a fazer com que, ó Deus, chegue a resposta. Ajude, meu Deus, nesta hora, para que possa se manifestar anjos do céu, meu Deus, trazendo, meu Deus, livramento, trazendo proteção. Meu Deus, vem em socorro, Pai, a esta causa que nós não temos força, meu Deus, para reagir. Nós não temos, meu Deus, condições de mudar, Senhor. Mas nós também não vamos nos deixar bater, Pai. Nós também não vamos deixar que isto se levante contra nós e nos consuma, porque afinal de contas nós temos um Deus. E nós não vamos permitir, meu Deus. Nós não vamos nos acostumar com medo. Nós não vamos nos acostumar com o fracasso. Nós não vamos nos acostumar com a derrota. Por isso nós estamos aqui invocando, porque nós cremos na tua misericórdia, nós cremos no teu poder, nós cremos que o Senhor continua sendo o mesmo, Deus. Nós cremos, Pai, que se nós nos calarmos, nós vamos padecer. Nós sabemos, meu Deus, que se nós enfrentarmos, nós vamos perder. Mas se nós fizermos como fez Josafá, o Senhor vai tirar de nós esta causa. E o Senhor vai tomar para si. E o Senhor virá ao nosso socorro e abaterá o nosso inimigo. Lutará a nossa guerra, a nossa causa. Pelejará o nosso combate, irá à nossa frente. Em nome de Jesus Cristo, nós reconhecemos nossa limitação. E nós declaramos que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós reconhecemos, Deus, nossas fraquezas, Pai. E nós invocamos o Teu nome, Senhor. E nós buscamos o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tudo pode. Nunca houve nem haverá um adversário para o Senhor. Nunca houve nem haverá algo que possa impedi-lo, algo que possa detê-lo. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Quantas pessoas, Pai, que olham para estas pessoas e diz assim: ainda vai na igreja, acha que vai cair alguma coisa do céu. Nós acreditamos que vai, Senhor. Nós acreditamos que vai. Eles não acreditam, mas nós acreditamos que vai, Senhor. Enquanto muitos, meu Deus, olham para estas pessoas e dizem que não há solução, dizem que não há esperança, o nosso coração crê. O nosso coração crê. Os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Os nossos ouvidos ouvem, mas os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Ainda que não haja nada, ainda que não haja, meu Deus, um fruto na figueira, ainda que não haja mais pastos, ainda que não haja mais nenhuma esperança aos olhos dos homens, nós ainda permaneceremos neste lugar.
porque nós cremos que há um Deus no céu, há um Deus no céu, há um Deus no céu, e Ele tudo pode, tudo pode, tudo pode, tudo pode. Natanael disse assim para Filipe: pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Filipe disse para ele: vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Levanta as suas mãos e fala assim: pode, 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 pode. Eu creio que pode. Diga para Deus: eu creio que pode. Pode, pode, Ele tudo pode. O meu Deus tudo pode. O meu Deus tudo sabe. O meu Deus é Deus. Ele cura, Ele sara, Ele põe de pé o abatido, Ele levanta o enfraquecido, Ele dá vista ao cego, Ele faz ouvir o surdo. O meu Deus pode, o meu Deus pode. Põe a mão no seu coração e diga: bem sei que tudo podes. Aleluia. Fica com a mão no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Põe por terra esse inimigo. Põe por terra esse adversário. Essa luta, essa enfermidade, essa maldição, esse fracasso, essa dor, em o nome de Jesus, sai agora, vai embora agora. Essa fraqueza, sai agora, em nome de Jesus. Essa tristeza, esse abatimento, essa incredulidade, sai agora, em nome de Jesus. Lute comigo agora e repreenda esse mal que está aí rodeando a sua vida, que está tentando entrar na sua vida, que está tentando entrar na sua casa. Resista a ele. Está escrito: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Resista a ele, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Onde houver uma dor, manda embora. Onde faltar um movimento, faça um movimento. Onde tiver uma doença, receba a cura. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nós estendemos nossas mãos, Senhor. Venha curar o seu povo. Venha limpar o seu povo. Onde havia uma seta, onde havia um dardo inflamado, Senhor Jesus, tira agora. Traz o alívio. Tira o gemido. Tira agora, Deus, o pavor noturno, essa insônia. O Espírito Santo está me dizendo que está curando você da sua insônia. Está curando você. Está libertando você desse mal. Esse terror, esse pavor noturno. Nunca mais, a partir de hoje, nunca mais você vai ter esse terror noturno. Recebe a cura em nome do Senhor Jesus. Pai querido, sara agora aqueles que entraram aqui impossibilitados, aqueles que entraram aqui limitados, aqueles que entraram aqui, Senhor, amarrados,
escravizados por alguma coisa, em nome de Jesus, seja liberto agora. O Senhor te faz livre agora. O Senhor quebra os laços. O Senhor tira essas algemas. O Senhor abre as portas que estavam fechadas na sua vida. Abre, Senhor. Abençoa essa pessoa, Deus, que está indo de mal a pior aí, Senhor. Abençoa ela. Eu sei que o Senhor ouviu o gemido dela. Abençoa ela, Deus. Faça com que, ó Deus, as coisas sejam transformadas. Que essas trevas saiam agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, traz a luz sobre esta vida, Pai, pois assim nós oramos, assim nós te pedimos, agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Diga: eu recebo. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificá-lo? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode dar um glória. Dá um aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Eu tenho um Deus. Você tem um Deus. Pegue na mão do teu irmão, quem estiver perto de você. Senhor, muito obrigado, meu Deus. Foi um momento muito especial. Foi um momento muito precioso. E nós sabemos que nós estamos saindo daqui, Senhor, como diz a tua palavra, sem aquela luta, sem aquela guerra, porque já não é mais nossa, agora é tua, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa, Pai, toda a tua igreja, que possa, meu Deus, chegar em casa e poder ter uma noite abençoada, um final de semana produtivo, e que a graça do Senhor Jesus, o amor do teu coração e a presença do Espírito Santo possa ser com cada um dos irmãos, agora e para todo sempre. Aquele que crê e recebe, diga comigo. Amém. E para Jesus vamos aplaudi-lo e glorificá-lo.